As interpretações radiológicas do tórax baseiam-se principalmente na comparação entre o que é um parênquima pulmonar normal e um parênquima pulmonar doente. Mesmo após centenas de anos de evolução tecnológica, o uso do raio-x de tórax continua sendo relevante e amplamente utilizado em todo o mundo para a visualização dos campos pulmonares, fraturas, tumores e outras afecções. Por ser um exame barato, simples, rápido, não invasivo e indolor, o raio-x faz parte da rotina em qualquer unidade de saúde. As imagens de um raio-x de tórax mostram as estruturas anatômicas em tons de cinza, sendo formadas de acordo com a densidade dos tecidos. Partes mais densas, como os ossos, aparecem claras e com grande nitidez. Já os órgãos e partes moles aparecem mais escuros, pois absorvem pouca radiação. A seguir, iremos observar uma série de radiografias de tórax para estabelecermos um padrão de normalidade em relação a este exame. Isto é fundamental, pois nossas observações dos achados nos exames devemos ter como referência o padrão de normalidade do exame realizado em um indivíduo saudável. A seguir, iremos apresentar uma série de radiografias com campos pulmonares praticamente dentro dos limites da normalidade. Diremos que um raio-x de tórax apresenta-se dentro dos limites de normalidade quando encontramos os tecidos moles sem anormalidades, estruturas ósseas íntegras, transparência pulmonar normal, seios costofrênicos livres, circulação pulmonar anatômica, mediastino centrado, volume e configuração cardíaca dentro dos limites da normalidade, aorta torácica com aspecto radiográfico normal, avaliação do parênquima pulmonar referente à atelectasia. Atelectasia, palavra grega que significa imperfeição, falha no enchimento, e pode ser por reabsorção numa doença obstrutiva como a neoplasia ou a presença de um corpo estranho, compressão extrínseca, por cicatrização após fibrose, atelectasia passiva após pneumotórax, por compressão decorrente de um derrame pleural ou uma bolha, ou adesiva devido à deficiência de surfactante. Existem sinais diretos e indiretos de atelectasia. Como sinais diretos de atelectasia, temos a aproximação de vasos e brônquios, deslocamentos das cisuras e aumento da densidade. Como sinais indiretos da presença de atelectasia, temos elevação do diafragma, desvio do mediastino, hiperinsuflação compensatória, deslocamento do hilo pulmonar, aproximação das costelas e ausência de broncograma aéreo. A seguir, estaremos apresentando uma série de radiografias representadas por atelectasia total do pulmão, onde encontraremos em muitas delas elevação do diafragma, retração do hemitórax, deslocamento ipsilateral do mediastino anterior e hiperinsuflação do pulmão contralateral. Na primeira imagem, temos uma atelectasia total do pulmão esquerdo, onde podemos observar ali a retração da traqueia, o deslocamento da traqueia na direção do pulmão colapsado. Uma atelectasia total do pulmão direito, também com deslocamento da traqueia para a direita. Novamente, uma outra imagem, a atelectasia total do pulmão esquerdo, com deslocamento da traqueia e deslocamento do mediastino ipsilateral. Atelectasia do lobo superior. Ocupa a região anterosuperior do tórax, apresenta um deslocamento anterior da grande cisura e superior da pequena. Numa radiografia de tórax posto-anterior, aparece uma opacidade triangular paramediastinal. Numa radiografia de perfil, uma opacidade triangular com ápice no hilo e base para cima. Podemos observar aqui na primeira imagem o deslocamento superior da cisura horizontal. Atelectasia do lobo médio ou língula. Ocupa a região paracardíaca, apresenta um deslocamento inferior da pequena cisura e anteromedial da grande, pode não ser vista numa radiografia póstero-anterior, é mais facilmente visualizado no raio-x de perfil. Atelectasia do lobo inferior. Ocupa a região paramediastinal posterior e paravertebral. Apresenta um deslocamento inferior e posterior da grande cisura e depois medial e de extinção da artéria interlobar. Condensação ou consolidação ou opacidade do espaço aéreo. É um sinal de doenças respiratórias caracterizada por substituição do ar alveolar por líquido prejudicial como transudato, exudato ou tecido conjuntivo.
lesionando a área. Pode ser identificado como uma área opaca em um raio-x de tórax. Podemos encontrar diversas causas de preenchimento alveolar, desde um exudato, devido a uma pneumonia, uma broncopneumonia ou na tuberculose, um preenchimento alveolar por sangue devido a um trauma torácico, um tromboembolismo pulmonar, vasculite ou metástases, um transsudato por edema agudo pulmonar cardiogênico, hipoproteinemia, inalação de gases tóxicos e síndrome da angústia respiratória aguda. Ou preenchimento alveolar por secreção, nas proteinólises alveolares e na impactação mucoide. O grau de homogeneidade da condensação do espaço aéreo é dado pelo número de alvéolos comprometidos e o grau de substituição aérea, sendo então divididas em homogeneidade do tipo vidro fosco, onde temos um aumento do coeficiente de atenuação dos pulmões, sem, no entanto, apagar as marcas broncovasculares. Porém, é de grande inespecificidade e a associação pode corresponder a comprometimento intersticial ou alveolar, na fase aguda ou crônica de doenças inflamatórias, tumorais ou infecciosas. Podemos dividir também essa homogeneidade como sendo uma condensação heterogênea ou uma condensação homogênea. Uma das formas de tentar decifrar um padrão radiológico é dividi-los como sendo uma radiografia que podemos dizer que apresenta um padrão alveolar ou um padrão mais intersticial. Como ponto a favor, existe uma estreita lista de diagnósticos diferenciais, existe uma correlação mais objetiva com os dados clínicos e laboratoriais. Como uma crítica, a maioria das doenças compromete ambos, alvéolos e interstício, e nem sempre é fácil fazer a distinção entre eles. Podemos dividir o interstício pulmonar em interstício intralobular, interstício centrilobular, interstício pleural e interstício peribroncovascular. Existindo assim 3 padrões de apresentação, sendo o interstício reticular, o preenchimento em forma de tramas de linhas ao longo do parênquima pulmonar pode corresponder ao edema intersticial pulmonar como na insuficiência cardíaca congestiva. A apresentação do tipo nodular corresponde ao sortimento de pontos pelo parênquima como na carcinomatose, ou o retículo nodular, que é um padrão misto que pode corresponder à tuberculose ou à histoplasmose. Nesta radiografia, podemos observar então um raio-x de um pulmão normal e, ao lado, um padrão intersticial, onde encontramos linhas densas de 1,5 a 2 centímetros próximo aos seios costofrênicos, denominadas linhas B de Kerley. Na radiografia a seguir, temos um padrão micronodular, miliar. Neste caso, o diagnóstico foi de tuberculose miliar. Nesta radiografia seguinte, também temos um padrão miliar e aumento hilar bilateral, porém, neste caso, o diagnóstico foi de sarcoidose, porém, umas imagens bastante semelhantes. Aqui temos 2 radiografias, uma à esquerda representando um padrão pulmonar normal e a outra o que seria um padrão do tipo intersticial, onde existe um espessamento do tecido subpleural, cisuras e limites pleurais bem marcados. Como características de um padrão radiológico do tipo alveolar, apresentam-se as margens pouco nítidas, um grau variado de homogeneidade, a presença de broncogramas aéreos, nódulos acinares, apresenta uma tendência à confluência, de evolução relativamente rápida, com uma distribuição segmentar lobar ou do tipo asa de morcego e apresenta também pouca atelectasia. Um padrão alveolar bastante característico de preenchimento do espaço aéreo é a presença de broncograma aéreo, que são bronquíolos visíveis no interior da consolidação. Podemos observar aqui nessa radiografia de tórax a presença de broncograma aéreo no lobo superior direito. Que condensação do espaço aéreo com a presença de broncograma aéreo bilateral. Aqui, um padrão intersticial do tipo asa de morcego, comumente encontrado nos casos de edema agudo de pulmão. Aqui nesta radiografia, temos o edema agudo pulmonar cardiogênico, onde encontramos as veias e os capilares completamente dilatados, com um transsudato dentro do lúmen alveolar e com as paredes alveolares espessadas e dilatadas, com a presença de edema intersticial também. Infiltrado alveolar em ambos os ápices pulmonares, com áreas de cavitação e estrias fibróticas.
infiltrado pulmonar no ápice esquerdo, com grandes áreas cavitadas e redução do volume pulmonar e desvio ipsilateral. Opacidade em vidro fosco, padrão bastante característico dessa nova pandemia da Covid-19, da qual, na fase inicial, apresentam pequenas e várias sombras irregulares e alterações intersticiais emergem e mostram uma distribuição começando perto da pleura ou brônquios, poupando o parênquima pulmonar. Na fase progressiva, as lesões aumentam e se alargam, evoluindo para múltiplas opacidades em vidro fosco, além de consolidações nos dois pulmões. Na fase grave, são observadas consolidações pulmonares maciças e pulmões brancos, entre aspas, mas o derrame pleural é raro. Na fase de resolução, as opacidades em vidro fosco e as consolidações pulmonares são completamente absorvidas, aparecendo posteriormente a fibrose pulmonar. Outro padrão alveolar bastante característico é na doença enfisema pulmonar, onde ocorre uma destruição dos espaços aéreos envolvidos na troca gasosa, bronquilo-respiratórios, ductos e alvéolos. Ocorre uma ruptura e coalescência das paredes alveolares, com destruição do leito capilar e distensão permanente dos alvéolos. Como fatores de risco para o enfisema pulmonar, encontramos o tabagismo, doenças ocupacionais, poluição e deficiência de alfa-1 antitripsina. Aqui nestas imagens podemos ver microscopicamente a imagem pulmonar normal e a seguir um pulmão enfisematoso com a destruição dos septos alveolares. Como achados radiológicos tardios no enfisema pulmonar, encontramos um aumento do volume pulmonar, uma hiperinsuflação compensatória, hipertransparência generalizada ou irregular conforme a extensão e localização da lesão e rebaixamento ou retificação do músculo diafragma. Ainda nas análises radiológicas podemos encontrar hipertransparência, pobreza das silhuetas vasculares, cúpulas rebaixadas e retificadas e um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, como podemos observar nas radiografias a seguir. Escavações ou cavitações são áreas de necrose pulmonar que se comunicam com a via aérea pérvia, drenando seu conteúdo. Está relacionado à tuberculose pulmonar, histoplasmose, neoplasias e infecção estafilocócica. Estaremos observando uma série dessas lesões nas imagens a seguir. A seguir, estaremos apresentando alguns padrões pulmonares que representam lesões bem circunscritas, como o nódulo pulmonar solitário, nódulos pulmonares múltiplos e massa. Nódulo pulmonar são imagens radiopacas e bem delimitadas que encontramos em casos de tuberculose, doença por fungos, câncer de pulmão, amartoma, metástase, tumor carcinoide ou no abscesso pulmonar. Nas imagens a seguir apresentaremos uma série de casos de nódulos pulmonares. Chamamos de massa pulmonar quando ela se apresenta com um diâmetro maior do que 3 centímetros, comumente encontrado nos casos de câncer, metástase ou na pneumonia pseudotumoral. A seguir, uma série de casos representando essas imagens.